Então, pessoal, vamos começar. Então, eu vou gravar essa aula. Aí, quem não participa, quem não chegar mais tarde, depois vê lá no YouTube, tá? Aí, como eu falei, a gente vai dar uma passada rápida nas 6 sessões que a gente viu aí. Eu vou utilizar os slides das aulas e aí a gente faz os exercícios de múltipla escolha que eu passei para vocês juntos aqui, para vocês verem se acertaram, beleza? Então, vamos começar aqui na unidade 1.1. Então, a primeira coisa que a gente fala é o princípio de comunicação de dados e o teleprocessamento, né? Então, contando um pouco da história da rede, que os primeiros estudos iniciaram lá na década de 60. Ele foi iniciado lá no MIT, né, que é uma das universidades mais conceituadas do mundo. E aí foi a primeira vez que eles inseriram o conceito de pacote, né, que é a unidade que representa a quantidade fixa de dados. Então, você pegava um dado A mais completo que você tinha a foto para pagar, e você dividia ele em pacotes, enviava e remontava esses dados no destino, né? Então, esse conceito lá da década de 60 é utilizado até hoje nos nossos protocolos de comunicação. Eu não vou passar um por um aqui, não. Acho que numa aula de revisão aqui não compensa, não, mas depois vocês podem dar uma lida aí nos slides que estão todos disponíveis no AVA para vocês, tá? Aí a gente viu lá, ele falou de protocolos de comunicação, né? E nós vimos que os protocolos de comunicação, então, todo protocolo, na verdade, eles são regras que eles vão estabelecer como os computadores vão conversar entre si, vamos dizer, vão se comunicar. Então, as duas principais definições em um protocolo de comunicação é a estrutura com que os dados vão estar organizados nesse pacote de dados e como que um dispositivo vai reagir ao receber esse pacote, ou seja, assim que eu receber esses dados, o que eu vou fazer com eles, tá? Os primeiros estudos, então, de desenvolvimento da rede de computador foi no pós-guerra, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, então, década de 40, ali, no finalzinho. E esses fatos históricos, eles beneficiaram o campo das redes de computadores, porque de ambos os lados da guerra, né, tanto, vamos dizer assim, você tinha interesse tanto em interceptar as mensagens e entender o que estava passando lá, né, entendeu qual que era o conteúdo daquelas mensagens, e você tinha interesse em comunicar entre os seus diversos campos remotos durante a guerra, né? Então, era uma situação que as redes de computadores elas vinham para agregar muito, né? Então, a gente passou pela história falando do AlohaNet, que eram as universidades nas Ilhas do Havaí, que eles fizeram só de cunho científico, né? De cunho acadêmico. Lá na década de 70, 80, surgiram mais redes, e foi nessa época aí que tiveram as primeiras versões dos protocolos de comunicação, que são os principais que nós vimos, tá vendo? TCP, o IP e o UDP. Então, eles são lá na década de 70, e até hoje a gente usa eles, né? Claro que as versões foram atualizadas, né? Sempre havendo melhorias, mas começou lá. Na década de 80, então, houve um aumento do número de redes, porque o pessoal começou a ver que esse negócio de comunicar entre dispositivos ele poderia ter chance de dar muito dinheiro. Então, além do setor acadêmico e do militar, o pessoal começou também, as empresas, o setor privado começou a querer investir nisso, né? Então, na década de 80, ela teve um aumento grande no número de redes e foi aí que o protocolo TCP/IP foi adotado. E é legal a gente ver quando que foi adotado o TCP/IP, que, por exemplo, lá na década de 80 que foi adotado. Então, quando você começa a construir a internet inteira, que tem bilhões de dispositivos, sobre um protocolo TCP/IP, é muito difícil você trocar esses protocolos, porque você já construiu tudo sobre essas referências, né? Então, olha o quanto tempo que já tem mais de 40 anos. Então, é muito complicado você trocar esses protocolos, sendo mais fácil você ir melhorando eles. Por isso que é difícil você substituir, principalmente o protocolo camada de rede, TCP, por exemplo. Já tentaram substituir eles várias vezes, mas é muito complexo você fazer isso. E beleza, na década, começaram então a disponibilizar serviços de rede, né? O começo desses serviços digitais que hoje virou uma febre. Então, lá na década de 80 já tinha lá na França lista telefônica digital, navegação por site, serviço bancário. E aí teve um período evolutivo. E uma coisa é a gente não esquecer, por exemplo, o www que a gente
que a gente acessa para o site, né, a gente pergunta se é uma rede, né? E a rede, a gente sabe que uma rede é o que possibilita dois dispositivos eletrônicos a se comunicarem. O WWW ele não é uma rede, ele é um serviço distribuído para fornecer as páginas da internet que a gente conhece, né? E aí, atualmente, estão disponibilizados vários serviços que a gente conhece, né? On demand, jogos online, streaming de música, entre outros. E, além disso, objetos do nosso cotidiano passaram a se conectar na rede. Então, carro, celular, e é o que a gente vive, que é a internet das coisas, né? Hoje, então, tem diversos sensores que eles estão conectados na internet, e isso gera um tráfego muito grande, o que potencializa ainda mais o estudo das redes de computadores, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, a gente tem todos esses serviços, enorme fluxo de dados sendo transmitido via rede. E aí a gente tinha perguntado, né, se a internet é uma rede. Aí, pessoal, eu vou passando bem rápido aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompem e façam, tá? Porque isso aqui já foi aula dada, né? Então a gente sabe que a internet ela é uma rede, sim, você consegue comunicar com qualquer outro dispositivo no mundo. E para isso você tem que estar conectado de alguma forma a ele. Então tem uma rede com várias redes intermediárias, né? Então, conexão de redes. Tipo de sinais aqui, vou passar rapidinho. Sinal digital, analógico. Como ocorre a transmissão de dados? Então, a primeira coisa que você tem que fazer para transmitir um dado, você tem que codificar esse dado de uma forma digital que um computador consiga interpretar, né? Um computador ele trabalha com sinal digital contínuo de 0 a 1, né? Então, por exemplo, analógico, sinais digitais eles não sofrem degradação, por isso que a gente utiliza eles da forma digital e pode se transmitir a maior quantidade de informações. Ok? Eu vou passar rapidinho. Aí você tem, por exemplo, o exemplo de um sinal transmitido por internet cabeada que ele passa pelos seguintes processos. Então, o modem, ele recebe o sinal do seu computador e ele faz uma modulação do computador para transmitir para a rede, ou seja, o modem, ele prepara os sinais para que você possa inseri-los na rede da sua provedora, porque senão ia ser uma bagunça você colocar qualquer tipo de sinal lá para ser transmitido, né? Então, esse é o papel do modem. E quando você chega no dispositivo destino, o modem faz o papel inverso, tá? E aí a gente viu que tem os modos de comunicação dos sinais, né? Que eles podem ser classificados no sentido pelo qual ocorre a troca de mensagem, no número de bits enviados, na sincronização entre computador e servidor. Então, você tem o simplex, né? Que é a comunicação em sentido único, ou seja, um dispositivo ele só emite a mensagem e o outro só recebe, por isso que ela é simplex. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a impressora ela só recebe dados. Né? Então, ela é um tipo de comunicação simplex, e o dado aqui nesse caso está só sendo enviado. Hoje, já até as impressoras também são duplex, né? Que elas fazem esse feedback para os dispositivos. RAF duplex, que é uma hora o dispositivo ele pode enviar, uma hora ele pode receber. E você tem o full duplex, que ele recebe e transmite de forma simultânea. Os meios de transmissão, você tem o meio guiado, ou seja, que você guia o sinal de um ponto a outro. Isso geralmente é feito por cabo, né? Você tem o par trançado, o fio helicoidal que a gente mais conhece, é o mais comum, com os tipos CAT5, 5E, 6 e 7. Beleza, nós já vimos. Tem os cabos coaxiais também, que eles permitem as distâncias mais longas, e dependendo da banda também, que você utiliza. E a fibra ótica, né? Então, guiado significa que você está especificando aqueles sinais elétricos de um ponto ao outro. Está indo de um ponto para outro, de A a B, por exemplo. E você tem um não guiado, que é o caso, por exemplo, feito para a torre de transmissão, você joga o sinal lá no ar, quem quiser que pegue, né? Quem tiver aí a capacidade de ler esses dados e receber esses dados, eles conseguem. O caso das torres de celular, por exemplo. Aquilo é um meio de transmissão não guiado. Ele alcança longas distâncias, mas recebe muita atenuação. Isso é característica física do sinal. Ok? Tem as micro-ondas também, que a gente viu que ele viaja em linha reta entre emissor e receptor, só que você tem que ter uma visão entre as antenas. A vantagem é que ele pode percorrer até 80 quilômetros, tá? Com uma antena elevada a 100 metros do chão. E aí você tem os satélites também, que é um meio não guiado, ok? Então, essa foi a primeira aula que a gente viu rapidinho. Eu vou passar a aula 2 também de uma vez para nós fazermos exercício, que ela é meio que uma continuação, tá? Depois nós fazemos... Na verdade, vamos fazendo exercício por exercício, que aí fica menos
Ativa aqui. Vou abrir o livro aqui para a gente. Nós vamos fazer o Faça Valer a Pena juntos aqui. Professor, Oi? já viu alguma aplicação para cabo de rede categoria 8? Aquele exagero todo? Categoria 8. Você fala de par trançado? Isso. Em específico, assim, não, né? Vai depender da aplicação. Na aplicação prática, assim, eu não sei te falar, não. Porque geralmente, quando você aumenta muito o fluxo assim, você usa fibra ótica, né? Não sei uma aplicação prática para te falar desse categoria 8, não. Eu estava pesquisando aqui, pô, não compensa não, apesar de ser taxa de transmissão 40 gigabytes por segundo, só que a distância, tipo, em vez de 100 metros, cai para 30 metros só. Aí fica zoado. Pois é, 30 metros não tem. É muito curto, né? Por isso que quando chega nessas taxas altíssimas assim, você usa a fibra ótica mesmo. Tanto que Tipo, essa distância ela diminui porque a frequência da banda do cara é muito alta, tipo, de 600 MHz do 7 passa para 2000? Seria por causa disso ou não? você tem muita atenuação do sinal, né? O problema aí já é a atenuação do sinal, as perdas ficam maiores. Ah, E se você tem mais frequências, também você tem uma alteração nas capacitâncias e indutâncias das redes, do cabo de rede, uma série de fatores, né? entendi. Mas Compensa tem até o 7 só, tá ótimo, tá doido. já 5 atende metros, que é bem, 100 né? metros já. Ah. Se você pegar, por exemplo, a rede mesmo, que a infraestrutura dos provedores, que a Claro, por exemplo, oferece, que tem banda muito grande, é tudo fibra ótica, né? Então, hoje é o que está tendo de melhor na Sim. transmissão de dados para a rede, assim, a gente usa a fibra mesmo. Quando você precisar tem uma largura de banda muito grande, né? Aí você vai para a fibra aí, né? Pessoal, vamos fazer aqui então, começando só de múltipla escolha rapidinho, essa parte 1 aqui é de história, né? Então, desde o início da década de 60, as redes de comunicação despertaram interesse acadêmico, militares e alguns anos depois industriais também. Os interesses desses diferentes grupos podiam ser diferentes, porém as contribuições fizeram com que, em 3 décadas, houvesse uma surpreendente evolução dos seus serviços. Com base nesse contexto histórico da evolução das redes, observe as seguintes afirmativas. No início das redes de comunicação, o período pós-guerra favoreceu a evolução dos serviços e protocolos, pois havia interesse político e militar no desenvolvimento da promissora ferramenta. E aí, certo ou errado isso aqui? Certo. Certo, né? Eu não sei se vocês querem que dá só a resposta, que faz, porque essa aqui de historinha é muito tranquila, né? Vou fazendo aqui rápido, né? A Lohanet foi uma rede que conseguiu ligar 2 continentes. Tá errado. A Lohanet era só das universidades lá da Havaí, né? Então a 2 está errado. E a 3, a década de 90 foi marcada pelo desenvolvimento da World Wide Web, que possibilitou posteriormente o surgimento de serviços de e-mail, e-commerce e P2P. E aí, certo ou errado essa aqui? Certo. Certo, né? Então essa aí é a alternativa B, não é isso? Isso. Beleza. Então, já marquem aí no gabarito de vocês. Então, vamos lá. Os tipos de sinais utilizados na comunicação de dados podem ser determinantes na qualidade do serviço, das aplicações que utilizamos diariamente, tanto na transmissão de canais de televisão quanto nos serviços de internet, como streaming de filmes, áudio e jogos online. Os sinais utilizados nas comunicações são de tipos analógico e digital. Quanto às características e funções dos sinais utilizados na comunicação de dados, indique verdadeiras, afirmativas ou F na falsa. Então, vamos lá. Os sinais analógicos são ondas eletromagnéticas que possuem frequência, fase e amplitude. Certo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Só lembrando, gente, a gente vai falar que é verdadeiro, porque essa foi a definição que o livro deu para a gente, tá? Mas vocês já devem ter visto também em física ou em outras matérias, não é isso. Isso aí que é o sinal que ele está falando, não é um sinal senoidal, que ele está considerando um sinal analógico, né? O sinal analógico, na verdade, ele é um que ele não tem limitações na amplitude dele. Ele não é limitado em variação de amplitude. Mas, enfim, pela definição do livro, essa é verdadeira. A amplitude afere a intensidade mais alta dos sinais elétricos em Hertz. Falso. Falso, né? Por que é falso? Não tem nada a ver.
Hertz é a unidade de frequência, né? Não tem nada a ver com amplitude, né? Amplitude vai ter a unidade do sinal que você está medindo. A não ser que você esteja medindo a amplitude de uma frequência, né? É outra coisa, mas tudo bem. Então, essa é falsa, né? Os sinais gerados pela tecnologia digital variam entre 0 e 1, são considerados discretos no tempo e amplitude em razão de sua taxa de variação. Verdadeiro. Verdadeiro, né? A onda gerada pelo sinal analógico tem o formato senoidal. Verdadeiro. Verdadeiro. E os serviços gerados... Letra D, né? O serviço gerado pelo sinal digital apresenta uma queda de qualidade entre o sinal analógico. Falso, né? Ele apresenta um aumento da qualidade, né? Então, letra D aí, alternativa 2. E, por fim, as tecnologias desenvolvidas para comunicar equipamentos e redes distribuídos geograficamente proporcionam que as barreiras e distâncias possam ser vencidas a fim de comunicar empresas e pessoas. As formas de comunicação utilizadas podem variar em custo, alcance, velocidade de transmissão e forma de transmissão, guiada e não guiada. Observe os dispositivos a seguir e indique G para transmissões guiadas e NG para as transmissões não guiadas. Então, fala rapidinho para mim. Coaxial. Coaxial o quê, gente? Qual que é a transmissão? Fala rapidinho para mim. Guiado, rádio. Rádio. Não guiado. Micro-ondas. Não guiado. Não guiado. Fibra ótica. Guiada. E par trançado guiado. Então, letra A, né? Morreu? Então, sessão ponto 1, revisada. Vocês têm o gabarito aí já dos exercícios que eu pedi para vocês. Vamos para 1.2. Vão ir até acelerando essas primeiras aqui, senão a gente vai ter tempo, eu acho. Quem chegar no meio da aula não vai entender nada. É. Mas tá gravado, eu vou colocar lá para vocês depois. Eu não gosto muito não, mas... Então, vamos lá, pessoal. Então, 1.2 é a introdução à rede de computadores, né, com evolução significativa. Cada dia ficamos mais dependentes desse serviço, né? Isso aí é fato. A gente é 100% dependente da internet hoje, né? Pelo menos em grande parte das coisas que nós fazemos, e a internet é toda baseada na rede de computadores. Então, a gente está muito dependente desse serviço, o que leva à importância de mantê-lo sempre disponível para o usuário, né? Então, por trás de todos esses serviços que nós consumimos diariamente, a gente, às vezes, passa esquecido que existe uma grande infraestrutura de servidores para garantir esse serviço, né? Então, aqui é um exemplo de... Porque tudo, na verdade, pessoal, quando a gente vê a nossa rede local aí, que tem os cabinhos, tem um roteador, um modem, aquilo ali é uma coisa pequena, mas que, na verdade, a internet é feita dessas coisas em grandes escalas. Então, por exemplo, a gente tem roteadores aí que pegam a rede, por exemplo, de Ipatinga inteiro, que é o roteador que traça as rotas do que está chegando e vai distribuindo. Então, você tem esses equipamentos, só que em larga escala. Você tem suítes gigantes, que são os comutadores. Então, muitas vezes a gente esquece que a internet é uma rede gigante, né? Por exemplo, a Claro, que é a atual dona da Embratel hoje, ela que é dona da comunicação intercontinental, por exemplo, do Brasil para outros continentes, lá para a Europa, por exemplo. Tem a fibra ótica gigante passando embaixo, lá no oceano, lá, para fazer essa comunicação de dados. Então, tudo está ligado. A gente tem sempre que lembrar disso aí. Então, como o grande número de dispositivos microprocessados, o primeiro desafio do administrador de redes é compartilhar recursos de redes. Então, nós, como administradores de redes, nós temos que disponibilizar serviços para os usuários dessa rede, né? Então, impressora é um serviço, as unidades de arquivos, né? Repositório de arquivo que eles chamam, tem que estar disponível lá para você conseguir passar arquivo um para o outro, funcionalidade de sistemas. Então, esse que é o nosso objetivo como administrador de rede, né? Então, com o advento da internet, as aplicações, os compartilhamentos não estão mais presos ao dispositivo local, ou seja, agora a gente consegue, através da internet, compartilhar serviços através da internet para o mundo inteiro, né? Então, é uma rede privada, nós vimos que há dois que pode ter recursos que eles ficam restritos à organização e podem ser estruturados como intranet, ou seja, é aqueles recursos que ele está disponível só para a estrutura física da empresa ou do local, então ele não é compartilhado via internet, mas ele usa a estrutura física, lógico, o modelo da internet, mas ele chama intranet.
você tem que estar conectado naquela rede ou utilizar uma VPN, que é a mesma coisa que você estar conectado naquela rede, né? E a extranet, que é a internet, né? Que o recurso está disponibilizado para tudo. Então, quando a gente olha que a intranet ela está totalmente dentro do seu negócio, e a extranet aqui, que é a internet, ela faz uma comunicação entre os seus serviços e recursos para o mundo ali, né? Então, dispositivos que compõem uma rede. Então, dispositivos de link de uma rede, eles têm que atender os critérios. Então, o que a gente usa para critério de qualidade de dispositivos de rede, né? Tem o desempenho. O que é o desempenho de um dispositivo? É o tempo de transmissão, é a perda de pacotes que acontece. A confiabilidade, ela tem a ver, então, com a frequência em que as falhas ocorrem. Então, o quão confiável é um hub ou um switch? Qual que é a frequência de falhas que acontece? Quantos dados, quantos pacotes são perdidos em um intervalo de tempo, por exemplo, durante o dia? Isso é a confiabilidade. E a segurança, que é você evitar acessos não autorizados. Então, como hoje, a gente está disponibilizando cada vez mais informações importantes na rede, não preciso nem falar que segurança da informação é um ramo que só tende a crescer e vai crescer muito mais. Então, se vocês estão querendo saber alguma coisa no futuro aí que vai estar em alta, pode ter certeza que segurança da informação é um dos top trends aí, vamos dizer, aí na área, tá? E aí existem dois tipos de tecnologia que são utilizados para ligar dois pontos. Então, para ligar o ponto A a B, você tem o link de difusão, que é um ponto passando para vários dispositivos, ou o link ponto a ponto, né, que vai passando entre um ponto a outro. Ele não manda um sinal ao mesmo tempo para vários dispositivos, vamos dizer assim. Ele vai passando de ponto a ponto até chegar no destino. Então, redes de difusão, existe um canal de comunicação em que todas as máquinas compartilham este meio. Então, a mensagem é emitida contendo o endereço do destinatário e cada um dos computadores verifica o endereço e processa caso a mensagem tenha sido destinada a ele. Ou seja, você manda mensagem, como todos os dispositivos estão conectados num ponto, por exemplo, todos os dispositivos aqui estão conectados no hub, a mensagem ela contém o endereço do destinatário. Mas, independente disso, o hub manda ela para todo mundo e é papel de quem receber verificar se é para você ou não, né? É a mesma coisa você mandar um carteiro e entregar uma carta e ele vai ter que bater de porta em porta e você que atender a porta vai ter que olhar se a carta é para você. Ou seja, você fez o carteiro ter um trabalho danado e fez todo mundo da rede ter trabalho, todo mundo das casas ter trabalho para ver se a mensagem é para ele. É um meio bem ineficiente de você transmitir um dado. E a rede difusão, né? E o rede ponto a ponto, aí nesse tipo de rede os pacotes percorrem diversos dispositivos intermediários até atingir o destino correto, né? Então, por exemplo, se eu estou mandando uma mensagem a partir do PC6, talvez para o server 0, eu teria que ir passando de ponta a ponta. Eu teria do PC6, eu ia mandar para o roteador, que traça a melhor rota. Nesse caso, eu só tenho uma rota possível aqui, né? Então nem precisa do roteador ter trabalho. Na verdade, eu poderia mandar para o PC7 e PC8 também, né? Mas se eu estou mandando para o switch, eu só posso mandar ponto a ponto para o roteador, ponto a ponto para o switch, ponto a ponto para o outro switch, ponto a ponto para o server. Aí eu faço a comunicação passando por dispositivos intermediários. Tá? Aí a gente tinha feito uma pergunta, né? Se a internet é uma rede por difusão ponto a ponto. Eu acho que todo mundo já tinha respondido, né? Que é uma rede ponto a ponto, né? Em uma rede ponto a ponto, então a mensagem pode percorrer vários caminhos distintos para alcançar os mesmos dispositivos. Ou seja, se você está mandando um e-mail para um camarada lá no Japão, essa mensagem, utilizando os protocolos, ela pode fazer diversas rotas. Não existe só uma possibilidade para você chegar no ponto, né? Você tem vários caminhos, do mesmo jeito que você tem várias estradas para chegar, por exemplo, a São Paulo, etc. Então, você pode fazer o comando lá no CMD, dar um traceRT, que é traceroute aí, que aí ele vai te dar várias rotas para você acessar o google.com.br, né, utilizando HTTP lá no caso. Você vai ter vários pontos para solicitar esse serviço e cada um deles vai ter uma, que a gente chama de latência, né, ou tempo que vai demorar para comunicar com esse ponto. O papel do roteador é ele te dá a rota de menor latência, de menor tempo, né, de resposta, mas nem sempre é possível fazer isso, né? E aí as formas como as mensagens são transmitidas são rede geograficamente localizada, então é transmitida por difusão, igual você tem Wi-Fi aí na sua casa, então você pode passar deixar essa rede aí por difusão e receber.
e é um meio não guiado, né? E as redes de longa distância, você utiliza transmissão ponta a ponta. Aí a gente vai conhecer um pouco dos hardwares para redes de computadores. Então, a placa de rede, ela é o dispositivo responsável por efetuar o tratamento de endereçamentos no envio e recebimento de mensagens. E é o dispositivo de entrada e saída dos componentes. Então, a placa de rede, a gente viu lá no modelo OSI, ela é um dispositivo da camada de enlace, né? Ela pega os sinais elétricos lá e ela transforma ele em bits, fazendo o frame, né, de dados. A placa de rede, então, ela permite que os dispositivos se conectem à rede. Ou seja, você precisa ter uma placa de rede ou um dispositivo que faça esse tipo de enlace dos dados para você estar na rede. E aí o barramento, que é a forma como você conecta uma placa de rede ou dispositivo elétrico, sei todo mundo já deve ter visto, você tem PCI, PCI Express, USB. Por exemplo, hoje você tem até a placa Wi-Fi, que o barramento dele é USB, né? Você liga aquele dispositivo, parece um pendrive, e aquilo ali é a sua placa de rede, né? Ligada no USB. Ele pega os dados das ondas eletromagnéticas lá, recebe e converte de uma forma que o seu computador, o seu dispositivo consiga interpretá-los. Tá? Placa de rede aí, para quem não conhece, acho que todo mundo já viu, né? O modem, igual fazer, o objetivo é modular e demodular as mensagens, ou seja, fazer um tratamento nos dados para que os dados possam ser transmitidos. Essa é a função do modem. Tá? O hub, ele tem a função de conectar dispositivos, né, vários dispositivos entre si. Então, ele contém várias linhas de entrada que distribuem a conexão. A mensagem, ao chegar ao hub, ela é replicada para todas as portas, ou seja, é um tipo de comunicação de difusão, né? E ele, por ter comportamento de repetidor, ele deve se evitar o cascateamento desses equipamentos. Ou seja, imagina, se um manda para todos, aí você cascateia ele. Na hora que você chegar no outro hub, ele vai mandar para todos de novo. Então, ele aumenta demais tanto o fluxo de dados na sua rede, quanto o processamento dessa rede, né? E você deve evitar, na verdade, o cascateamento máximo possível de qualquer dispositivo, né? Porque se aumenta o tempo de processamento, consequentemente, a latência na comunicação de dados. Então, tem um hubzinho. E aí vamos fazer os exercícios da sessão 2. Pessoal, estou passando bem rápido aqui, tá? Mas é igual eu falei, tem dúvida, fala. Não tem, a gente manda bala, porque a proposta é fazer as 6 sessões hoje, então a gente não pode ficar perdendo muito tempo não, tá? Se for um assunto mais complexo, a gente faz um pouquinho mais com calma. Então, vamos lá. Faça valer a pena aí, ó. Todo mundo tá vendo minha tela aí? Uma empresa de engenharia civil desenvolve projetos para shopping. Em razão dos tamanhos dos arquivos gerados para elaborar a planta baixa, é necessário disponibilizar na rede um servidor de arquivos e um servidor de impressão, uma vez que, dessa forma, os engenheiros podem acessar outros projetos e deixar as impressões na fila do servidor. Tal estrutura deve garantir que pessoas externas à empresa não acessem os servidores. Assinale a alternativa que descreve o tipo de rede apropriado para atender as necessidades da empresa. E aí? Intranet. Intranet, né? Letra C aí, o gabarito. A extranet aqui, a gente fala que ela é incorreta, porque a extranet é a mesma coisa que a internet, e aí dessa forma os serviços de rede vão estar disponíveis para uma rede pública, né? Enfim, tá beleza. A internet a gente vai estudar na unidade 3, a gente vai ver lá que é os protocolos de comunicação de uma rede local. Beleza. Para que ocorra a troca de mensagem entre dispositivos em uma rede de computadores, são necessários diversos hardwares envolvidos nesses processos, já que, dessa forma, é possível efetuar transmissão, encaminhamento e recepção dos sinais enviados. Associe as colunas segundo os hardwares e os tipos possíveis. Tá? Placa de rede, por exemplo. Quais são os tipos possíveis aí das placas de rede, né? Ou seja, os barramentos você pode utilizar. PCI, ISA. Isso, né? Só. Então, aqui, ó, nós vamos ter ISA, não é isso? E o PCI, beleza? O resto, tudo modem, não é isso? Então, placa de rede ISA e PCI, e o modem ADSL, canal e óptico. Tranquilo? Então, essa aí é a letra B, Letra B. beleza? Letra B de bola. Resposta, tá? E a 3... Para prover a comunicação entre dois setores de uma empresa, foram utilizados 2 hubs, conforme pode ser observado a seguir. Então, ele falou para não cascatear e já deu um exemplo cascateado, né?
Então, isso possibilitou a troca de arquivos entre os dispositivos e o compartilhamento da impressora. Com base nas características e funcionalidades do hub nas redes de computadores, observe as afirmativas a seguir. Ao ser utilizado em uma rede, o hub tem um comportamento de repetidor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? O cascateamento de hub aumenta a quantidade de computadores possíveis e não diminui o desempenho da rede. A gente viu que está errado, né? Se você cascatear o hub, vai piorar e muito o desempenho da rede, né? Apesar de aumentar a quantidade de computadores possíveis, né? Então, falso, né? E a outra, as mensagens que passam pelo hub são replicadas para todas as portas disponíveis. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Bom, gente? Verdadeiro. Responde aí. Verdadeiro. Verdadeiro, né? Letra D, então, né? A resposta, 1 e 3. Beleza? Então, vida que segue, vamos passar aqui. Então, agora nós vamos para a unidade 1.3. Ela continua, então, falando dos dispositivos, né? Então, roteador. Roteadores são hardware de redes que contém microprocessadores responsáveis pelo gerenciamento dos tráfegos de pacote de dados. Entretanto, diferentemente do hub, ele tem a capacidade de analisar o endereçamento lógico, TCP/IP. Ou seja, ele sabe para quem que é as informações, né? O roteador forma tabelas lógicas dos equipamentos disponíveis na rede. Roteador e switch. Uma coisa, gente, igual eu tinha falado com vocês, roteador, lembra do nome. A função principal de um roteador é traçar a rota para você saber como que você vai transmitir o dado do ponto A do ponto B. Então, o roteador ele vai saber para onde ele vai mandar os dados, tá? Quais são os pontos intermediários até chegar no que você quer. Então, para ele fazer isso, ele utiliza de alguns mecanismos para traçar aquela tabela que ele tinha falado, tá? Então, é protocolos dentro do roteador. Então, ele tem o protocolo ICMP, que ele dá o diagnóstico de rede e vai relatar erros de recebimento de pacote. Tem o ARP, que efetua o mapeamento dos endereços físicos, MAC, por meio de endereço lógico. Então, quando você abre o seu roteador em casa, você consegue ver o endereço MAC de todos os dispositivos conectados à sua rede e o endereço IP atrelado a esse endereço físico MAC, tá? Então, é através do ARP. E o RARP, ele faz o inverso, ele associa o endereço lógico a um físico. Beleza? Então, como que funciona a sequência de funcionamento de um roteador? Ele vai receber a mensagem pela porta de entrada, vai chegar a mensagem nele, e aí ele vai repassar o pacote para o processador dele, que vai efetuar o roteamento, ou seja, ele recebeu o dado e efetuar o roteamento significa ele vai analisar para quem que é esse dado que chegou nele e vai encaminhar para a porta de saída, que seria a placa de rede do dispositivo destino. Então, ele sabe o endereço que é e vai mandar chegar até lá. E o papel do roteador é saber onde que eu vou ter que passar esses dados para chegar lá. Então, é como se ele fosse o planejador da viagem dos dados, né? Ele que fala, ó, você vai passar pela cidade tal, e aí você vai chegar no seu dado final lá na placa de rede dele. Beleza? Função do roteador. Switch. O switch ele também é chamado de comutador, viu, gente? Porque ele tem a função, então eles são provavelmente utilizados em redes que necessitam maior número de dispositivos, porque quando a rede é pequena, igual na nossa casa, a gente usa o roteador para fazer todas essas funções aí, tá? Quando a mensagem chega em uma das interfaces de rede, então, o sistema do equipamento vai ler o endereço destino e envia para a interface apropriada, ou seja, o switch ele recebe a mensagem, ele vê o endereço de destino daquela mensagem e manda só para aquele dado. Então, ele é comutador porque ele funciona tipo uma linha de telefone. Quando você está recebendo, você liga duas pessoas que querem falar o telefone no mesmo canal de comunicação, né? Então, isso ele poupa muito da banda da rede, tá? Então, a grande diferença do hub para o switch é que no switch, cada uma das portas possui o seu domínio de colisão, ou seja, cada uma das portas ela já sabe para quem que vai mandar, e o hub ele já manda mensagem para todas. E a definição de domínio de colisão é usado para designar que aquelas mensagens que são replicadas para todos os dispositivos não conseguem atravessar
equipamentos como o roteador e o switch. Tá? Então, quando a mensagem vai para todo mundo, na hora que chega no switch, o switch barra e deixa passar só para quem que é. Então, isso aqui é um domínio de colisão, só para quem que é específico. Tá? Por exemplo, do switch. As pontes, que ela é usada para conectar duas redes distintas, mas também pode utilizar, você pode ligar duas redes através do switch também. Tá? A bridge ela é mais simples de configurar, o switch é mais rápido em processamento. Então, geralmente, a gente tende a usar mais o switch mesmo, mas a bridge também tem a sua aplicação. Tudo vai depender da especificação que você como projetista daquela rede, vai fazer. Beleza? O gateway, que a gente viu que ele é o dispositivo que conecta uma rede local à internet, então ele é conhecido como borda de rede. Então, o gateway, ele vai ser sempre o dispositivo antes da sua rede entrar em contato com o modem, porque a partir do modem você sabe que ela está indo para externa, né? Está indo para a internet. Então, o gateway ele tem funções específicas. Então, o direcionamento, todas as mensagens são enviadas para o nó da rede, podendo ser um roteador switch. Ou seja, o gateway, todas as mensagens da rede antes de ir para a internet, tem que passar por ele. Ou seja, se ele der problema, parou sua rede, né? Ele tem o proxy no gateway, então é a lista de sites lá cujo acesso não é permitido. Por exemplo, na empresa lá, o acesso ao YouTube, por exemplo, não é permitido. Quem que faz isso é o proxy que fica dentro do gateway. Né? Você tenta requisitar esse serviço lá, na hora que você vai receber o YouTube lá, o serviço, ele não deixa passar. E você tem o firewall, que é o dispositivo de segurança, para evitar que dados que possam ser suspeitos, né, de causar algum problema na sua rede, ele adentre na sua estrutura. Então, todos os dispositivos conectados a uma rede, eles devem possuir alguns endereços lógicos, como IP, máscara de rede, gateway e DNS. Tá? Então, toda vez que você tem um dispositivo lá, você vai ter o endereço lógico IP dele, e quando a gente dá um IP config lá no nosso CMD lá, né, no Command Windows, você vai ver que você também tem o endereço do gateway em todos os computadores que você está, porque ele tem que saber para quem que ele tem que mandar os dados para o seu dado ir para a internet, por exemplo. Então, todos os dispositivos da rede concentram os dados nesse gateway, tá? E aí a gente vai para a topologia de rede. A gente viu que a rede em malha, cada um dos dispositivos da rede possui um link dedicado com os demais, né? Então, a rede em malha é um exemplo aqui. Todos, então, estão linkados com todos os dispositivos, tem um link com todos os outros, né? E você pode configurar o número de links por n vezes n menos 1 dividido por 2, onde n é o número de dispositivos. Então, o número de links, você saberia, por exemplo, quantos cabos você teria que precisar na rede em malha, tá? E numa topologia em malha, a vantagem é que o link é em redundância, então você garante uma maior disponibilidade do serviço, porque já que todo mundo comunica com todo mundo, né, você tem redundâncias dessas comunicações. E a desvantagem é clara, né, que é o número de links que você tem que ter, o número de cabo, né? É complexo você montar essa estrutura. Rede em estrela, cada um dos dispositivos, então, possui um link ponto a ponto com um concentrador, e os dispositivos não estão conectados entre si, mas eles compartilham os recursos, né? Então, por exemplo, o roteador, que ele é um concentrador, todos os dispositivos estão conectados nele. Então, ele é uma topologia em estrela. Vantagem dele que é baixo custo, fácil de você montar, né? E a desvantagem é que se o nó concentrador falhar, todos os dispositivos estão desconectados da rede, ou seja, nenhum dispositivo consegue comunicar com o outro. É o caso desse roteador aqui, se ele parar de funcionar. Rede de embarramento, né, que é considerado ponto a ponto, pois para fazer a conexão é necessário um backbone para ligar o dispositivo. Backbone é o cabo principal, é como se fosse a coluna vertebral passando todos aqueles dados, e aí cada um vai puxando um ponto do backbone para trazer esses dados para a estação mais perto. Então, os modems aí da nossa casa, quando ele puxa do poste, você tem como se fosse um backbone passando ali nos postes, e cada casa puxa o sinal que quer cada prédio, né? Então, ele funcionaria nesse estilo aqui, tá? Então, você tem o backbone, que seria o cabo principal, e aí cada estação puxa esses dados a partir do backbone. A vantagem é a fácil instalação, pois é necessário o link principal que o dispositivo se conecta, né? Então, ele é tranquilo de você montar. E a desvantagem é o tempo para detectar uma falha no backbone, né? Nessas redes, quando a gente pensa em redes maiores, aí que está vindo fluxo de dados maior, por exemplo, ligando cidades, etc., tudo você tem backbones passando pela estrada. Por exemplo, quando a gente pega 381, você consegue ver o sinal de fibra da Claro, por exemplo. Esse aí pode ser considerado um backbone e vai saindo as ramificações para cidades, né?
Cada um vai puxando daquele ponto ali, mas tem os pontos principais que o backbone está passando. E aí a gente tem a rede em anel, que cada dispositivo possui a conexão com o seu vizinho, e o sinal, quando enviado, percorre o anel até o destino se encontrar. Então, cada dispositivo tem conexão com o seu vizinho. Você pode ir tanto no sentido quanto no outro. Né? A facilidade de instalação é uma vantagem, e as mensagens elas trafegam em uma única direção. Isso por vez. Né? Você pode escolher, por exemplo, sentido horário ou anti-horário, e ela só vai fazer isso. E a rede híbrida, que é uma combinação de duas ou mais topologias distintas, essa aí que a gente viu. Né? Se a gente pensar em todas as redes espalhadas no mundo, a internet conecta todas elas, então a internet é uma grande rede híbrida. Né? Então, as redes pode classificar quanto ao seu nível de abrangência, que a gente viu também. Então, a gente viu a topologia, agora a gente vai ver o quanto que a rede abrange. Você tem a rede PAN, que é Personal Area Network, que é uma rede de curto alcance, por exemplo, o Bluetooth do seu fone. O fone é um dispositivo também eletrônico, está comunicando com o seu celular por essa rede pequena. A LAN, que é a rede local, tá? Igual a nossa aí de casa. Você tem a MAN, que é a rede que abrange uma cidade inteira, por exemplo, as de telefonia. E você tem a WAN, que seria a internet, no caso, né? Que seria o World Area Network, também, que ela pega a rede mundial e conecta várias sub-redes, tá? Então, não sei se o nosso livro que ele tinha colocado o Wide Area Network é o World Area Network, então abrange o mundo inteiro, é a WAN, tá? Aí aqui tem um gráficozinho mostrando, então você tem as LANs, que são abrangidas pelas MANs, que são conectadas pelas WANs, tá? E você tem a SAN, que é a Storage Area Network, que é utilizada para armazenar dados. Então, aqui a gente tem o serviço de nuvem, por exemplo, que utiliza esse tipo de rede, tá? E a internet sem fio, que eu falei com vocês que a internet sem fio ela já era popular, já tinha aplicação lá na década de lá em 1901, já se usava rede sem fio, que era utilizada para a transmissão de um navio para o litoral por código Morse. Então, olha só, quando a gente fala que uma rede de computador, uma rede é a capacidade de dois dispositivos se comunicar, um navio mandando código Morse, né, que era aqueles dados que ia batendo assim, ó, através do protocolo, vamos dizer assim, de comunicação, eles conseguiam comunicar o navio com o litoral lá para aqueles fortes, né? Então, nas redes atuais, há dois tipos de aplicação da rede sem fio, a LAN, que é o que a gente usa no nosso caso, e a WAN, que é a rede sem fio, né? Que pode ser o tipo de satélite aí. E o sistema dotado por um modem de rádio lá na LAN e uma antena para transmissão de dados, e ele tem o protocolo de comunicação, que é o I3E 802.11, que é o protocolo de wireless Wi-Fi, que a gente usa para comunicar e tudo, e a gente adota ele como um padrão. Tá? Esse I3E aqui é um instituto muito reconhecido na parte de engenharia elétrica aí, que determina vários desses protocolos. Tá? Então, a LAN sem fio, que a gente viu que a gente tem, e a WAN sem fio são antenas de transmissão potentes o suficiente para cobrir uma rede geograficamente distribuída como uma cidade. Então, aí você tem os satélites, você tem as torres de telefone, então cobre a cidade inteira através desses satélites, se for o caso. Beleza? E aí nós vamos fazer a página 50 aqui do livro. Pessoal, tá muito rápido? Vocês querem que vá direto para os exercícios em vez de passar para a aula, que vocês já viram essas aulas? O que vocês estão achando aí? Pra mim, sempre de boa, professor. Pra mim, Porque isso é de boa. Beleza, porque se vocês quiserem, eu faço exercício direto também, mas é uma revisadinha rápida, né? Não, tá ótimo. Tá bom, pessoal. Beleza. Então, vamos lá. Um escritório de advocacia, então, ele possui um especialista em cada área, família, civil e criminal, para atender às necessidades de seus clientes. Graças à utilização das impressoras e da internet para consulta dos processos online, os equipamentos têm que ser configurados corretamente. A topologia utilizada no escritório tem as características apresentadas a seguir. Tá? Então, a gente vê que ele tem uma rede local aqui, né, conectada, um hub conecta impressora, computador, tem um roteador que concentra os dados do hub aqui com esse computador e tal, e aí ele é ligado à internet. E aí, com base na topologia apresentada, ele está pedindo para a gente assinalar qual que é o gateway aqui. Quem que é o gateway dessa rede? O Quem modem que é DSL. Você acha que é o modem? Ele é a última porta antes da nuvem. Mas na verdade é o roteador, tá? Porque o que acontece? O modem ele já faz parte do provedor de internet, ele só ajusta o sinal para colocar ele na rede do provedor.
tá? Então, é sempre o que vem antes do modem, no caso aqui, que seria o roteador, tá? Então, nesse caso aqui, a alternativa é a letra B, tá? Tem que lembrar, Letra o B, né? modem, o B de bola, o modem, ele já provê serviços de internet. O modem já está ligado à internet. Quem está ligando a sua rede local à internet é o roteador, tá? Então, letra B de bola. As topologias existentes são categorizadas segundo o seu nível de abrangência. Eu devo colocar algumas dessas questões aqui na prova, viu, gente? Então, se vocês quiserem pegar aí o gabarito, deixa anotar. As topologias existentes são categorizadas segundo o seu nível de abrangência, o que permite ao administrador de rede ter uma visão mais ampla dos possíveis caminhos que a mensagem percorre para ir da origem até o destino. As necessidades de abrangência da rede variam conforme as necessidades e os recursos disponíveis para sua estruturação. Aqui faltou uma opção, tá? Tá faltando a MAN aqui, ó. É PAN, LAN, letra C, MAN, tá? Porque se você for pegar aqui a ordem, né? Então, beleza. Então, lembra aí que a letra C aqui da coluna da esquerda é a UMAN. Então, uma rede de uma praça de alimentação, ela é o quê? É uma LAN. É uma LAN, área né? interna. Exatamente, ela é uma LAN. A transmissão de arquivos entre dois smartphones via Bluetooth, o que é isso? LAN. PAN, né? Que é muito pequeno, é muito próximo um do outro, né? Então, a gente já sabe que aqui vai ser LAN, letra B, e aqui é a letra A, né? Então, a gente até sabe a resposta. Aí, ó, o iMax, instalado para utilização dos moradores da cidade. Essa aqui é o MAN que não está aparecendo, né? Que é a C. Isso, letra C. Cloud, para armazenamento de projetos. É o quê? Não, é o SAN, né? Não, é a SAN, é. Isso. E servidor de jogo online manda para o mundo inteiro, né? Então é o WAN, não é isso? Então, alternativa D de dado. Essa questão aí, beleza? E o último, a empresa Zap possui os seguintes equipamentos em sua topologia. Essa empresa Zap deve ser a empresa daqueles tiozão, né? Vou te mandar uma mensagem no Zap. Possui os seguintes equipamentos em sua topologia. Os serviços disponibilizados pelo servidor, Server 0, tá aqui, ó, são de extrema importância para aplicações utilizadas. Para a garantia de alta disponibilidade, o administrador de redes decidiu que a rede deve ser estruturada em topologia em malha entre os switches e servidor, tá? Em malha. Assinale a alternativa com o número de portas necessárias para efetuar link redundante entre os equipamentos mencionados. Então, a fórmula, né? O número de links é dado por n vezes n-1 dividido por 2. Quantos links que nós vamos ter aí, então? Quantos dispositivos nós vamos ter nessa malha que eles falaram aqui, ó, entre o switch e servidor? Quantos que nós temos? Número de dispositivo, primeiro, que eu quero saber. Quem que está ligado aqui nessa topologia em malha? Ninguém, pessoal? 9 dispositivos. Na verdade, nós vamos ter 4 dispositivos, né? Seria a gente está falando que mais o server. 3 switch mais o server. Porque você vê que ele falou aqui, ó, o administrador de redes decidiu que a rede deve ser estruturada em topologia em malha entre os switches e o servidor. Então, só os switches e o servidor que vão estar em malha. O resto ele vai continuar deixando do jeito que está. Entendeu? Então, na verdade, na nossa fórmula, o N é igual a 4, porque você vai ter 4 dispositivos, tá? Se você fosse ligar todos em rede, todos em malha, aí tudo bem, você contava todos aqui e calcularia o número de links. Como é só esse aqui que o exercício especificou, nós temos 4, e aí a gente joga na fórmula. 4 que multiplica 4 menos 1 dividido por 2. Então, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Beleza? Então, a resposta aqui é a letra E, 6 links. Alguém não entendeu? Esse aqui? Tranquilo? Tranquilo, né? Então, beleza. Vamos dar sequência, então. Qual que era a letra dessa resposta, professor? Que eu não... Letra E. E de elefante. Tá.
A moça que não tinha visto a aula de modelo OSI aí, tá aí agora ou não tá na aula? Tinha pedido para ver o negócio de modelo referência OSI. Se não me engano, era com A o nome dela. Não tem, não tá aqui Eu não. esqueci, tá aí não, né? Então nós vamos passar ele rapidão também. É a Ana, ela não tá aqui não. Não, tranquilo, depois ela dá uma olhada no vídeo, mas a gente vai passar rapidinho também, porque senão não vai dar tempo. Então, nós vamos ver o modelo de referência OSI, que é da seção 2.1, né? Então, por que o modelo OSI surgiu? É porque não havia um padrão para você fazer dispositivo de rede. Então, o dispositivo lá de uma empresa, de um fabricante, só comunicava com o dispositivo dele mesmo, né? Então, você ficava na mão de um fabricante. Se só a Cisco te vendesse um dispositivo lá, você ia ter que comprar só o dispositivo dele, porque ninguém conseguia comunicar. Porque cada um fazia o jeito de comunicar deles da forma que eles queriam, né? Então, surgiu a ideia de padronizar as formas de comunicação de dispositivos de rede. Então, com grandes empresas, em conjunto com grandes empresas, a ISO desenvolveu uma forma universal de interconexão, que é a tradução aqui, a sigla do OSI, né? Para interconexão de sistemas abertos, tá? Open System Interconnection, tá? É o OSI. Então, o objetivo do modelo de referência OSI, padronização para haver interconexão de dispositivos de rede, tá? Então, ele tem 7 camadas que foi desenvolvida, cada camada ela vai ter sua função, tá? Vamos ver aqui. Então, as 7 camadas do modelo OSI, quando a gente viu, quanto mais acima na pilha que a gente estiver, mais próximo do usuário a gente está, igual a gente viu. Então, a gente tem as camadas de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, ligação de dados, que é enlace, e a camada física, tá? Camada 1, 2, 3, física, ligação de dados e rede, são camadas de suporte da rede. Elas estão tratando ali com a parte mais baixo nível, com sinal elétrico, né, com tratamento desses sinais. A camada 4, a camada lá de transporte, ela conecta os dois subgrupos. Olha só, então ela pega aquela parte mais de baixo nível ali dos sinais e ela consegue transformar os dados para ligar para a camada de mais alto nível, que é de suporte ao usuário. Então, a camada 4 de transporte ela tem um papel fundamental entre os dois lados da pilha, vamos dizer assim, né? E aí a gente vê aqui como que é, depois se vocês quiserem analisar com mais calma esse layoutzinho assim dos modelos, tá? Mas a ideia é que a camada de um dispositivo tem que comunicar com a camada direto do outro dispositivo e a camada inferior tem que comunicar com a camada superior e vice-versa através de uma interface, tá? Então, a partir do OSI, os fabricantes eles podem desenvolver o seu próprio protocolo, mas esse protocolo tem que seguir o que está falando na ISO, tá? No modelo OSI, senão você não vai poder vender, você não vai poder comercializar esse tipo de produto, tá? E quando o fabricante desenvolve o próprio protocolo dele, por diversas razões ele pode optar por fazer isso, né? Porque ele vai fazer algo que seja totalmente aplicável para o que ele está querendo desenvolver. E aí a gente chama isso de protocolo proprietário, que é feito pelo próprio fornecedor para ele, em específico, mas segue o modelo OSI. Então, você sabe o que tem lá. Você sabe o que tem lá e você consegue comunicar. E a gente tem que lembrar uma coisa muito clara, que o OSI, ele não é uma arquitetura, ele não é um protocolo. O OSI ele é um modelo de referência, ele é um manual, por exemplo, quando você vai fazer um protocolo, você vai lá no modelo OSI, lê tudo o que ele fala e desenvolve o seu protocolo, tá? É como se fosse isso. Então, lembra sempre, o OSI ele é um modelo de referência. E aí, função das camadas que nós vamos ver. Então, a primeira camada do dispositivo, a camada mais baixa, mais perto do chão de fábrica lá, é a camada física, tá? Ela define a forma de transmissão dos bits pelo canal de comunicação. Então, quais são os parâmetros que são definidos na camada física? É a tensão, que representa 0 e 1, por exemplo. Ah, não, eu vou definir aqui que no meu dispositivo, 5 volts significa 1, né? O nível 1, nível ativo. E 0 volts significa o 0 no meu dado binário, né? No meu código digital. Você vai definir também a duração dos bits e qual que é o método de transmissão. Isso tudo na camada física. Então, você está lá embaixo, mexendo com cabo, mexendo com sinal elétrico, com duração de bit,
está bem baixo mesmo. Então, a principal função é codificar os sinais elétricos em códigos binários. E quais são os elementos importantes dessa camada? Os meios físicos e conectores, então você tem cabos, você tem as conexões lá, você tem os circuitos transmissores e receptores dos dispositivos e a codificação de dados. Então, você tem um meio de transmissão, ao chegar na camada física, ela transforma isso aqui que chegou em sinal elétrico para você em bits, tá? Então, isso aqui é feito na camada física, ela te transforma em 1, 0, 0, 0, todos aqueles dados que chegaram, tá? E aí, depois tem a listinha aí das principais funções mais detalhadas, vocês podem voltar no slide e ler. A camada 2, ela é chamada de camada de ligação de dados. Então, quanto mais a gente vai subindo nas camadas, maior o nível de abstração que nós vamos inserindo nesses dados. A gente começa a dar interpretação por esses bits, e aí sempre, quanto mais alto você tiver na pilha, mais alto nível está aquela sua informação, mais abstração foi adicionada ali, mais informação a gente retira daquilo, tá? Então, a camada de enlace, ela vai estabelecer a conexão através da rede física. Então, quando essa camada ela recebe os dados lá da camada física, é um código binário qualquer, primeira coisa, ela vai verificar se tem erro e ela vai empacotar os dados em quadros de dados para serem transmitidos. Então, na camada de enlace, você não tem mais só um número binário qualquer lá, você não tem só os bits chegando para você. Você vai ter agora um quadro de dados, que é o nome do formato de dados na camada de enlace, tá? Então, a camada de enlace, ela tem que fazer algumas funcionalidades. Por exemplo, ela decide quem que vai enviar os dados, ela vai controlar os dados, qual a quantidade de dados que eu posso enviar. E ela controla o erro. Basicamente, são as funções da camada de enlace. E aí, como eu falei para vocês, elas criam os quadros, né, que são chamados os frames. Isso é feito na camada de enlace. Então, aqui, por exemplo, ela começa a dividir o bit, dando significado para esses bits. Então, a gente começa a ter, quem perguntou de sintaxe semântica, você vai ter uma sintaxe que vai ser como que vai estar em bits aqui, por exemplo, os seus dados, e você começa a dar uma semântica, você começa a interpretar cada um desses dados, falando que esses bits aqui é o endereço MAC, que esse aqui é o endereço lógico, que é o endereço IP, etc. Entendeu? Então, aí você começa a ter um cabeçalho. Então, na camada de enlace, o seu frame já vai ter essa informação aqui. Não é mais só 1 e 0, né? Então, o exemplo de protocolo aí na camada de enlace, você tem o 802.11, que é o wireless, e você tem o Ethernet, tá? Então, são como que você vai criar os seus frames, verificar por erros, isso tudo é nos protocolos. E o exemplo de equipamento, então, olha só, as placas de redes, os switches e as bridges, elas já são componentes da camada de enlace, né? Então, elas estão lá embaixo, porque elas fazem esse primeiro empacotamento dos bits que você está recebendo. Camada de rede é definido como que os dados vão ser roteados, da origem até seu destino. Então, aqui você já começa a pegar, se a gente pensar, por exemplo, de cima para baixo, né? Os dados estão saindo do usuário, vão descendo, vão descendo, vão descendo. Quando chega na camada 3, você já está definido por onde aqueles dados todos vão passar para chegar no seu outro dispositivo. Aí você vai mandar ele para a camada 2, descendo. Aí ele já vai ter que transformar aquilo lá no quadro que a gente falou, até finalmente chegar no meio físico para passar pelo cabo e chegar no outro ponto. Então, o que é a função da camada rede? Ela tem 4 processos básicos. Ela faz o endereçamento. Então, ela faz o mapeamento entre endereço lógico e físico. Ou seja, aqui é onde que você vai ter os endereços IPs dos dispositivos e tudo mais. Ela vai fazer o encapsulamento, então ela vai empacotar. Aqui ela transforma o frame em pacote, tá? Então, chega o frame lá na camada 3, ela transforma ele num pacote, né? Ou depois ela manda o pacote, ela desempacota para mandar para a camada 2 também, né? É sempre nos dois sentidos da pilha do ODS, tá? O que eu estou falando com esses trem de sentido, gente, é porque você pode considerar o dado estando aqui na camada 1 e subindo até a camada 7, que aí é como se você tivesse acabado de receber, ou você pode considerar quando você estivesse enviando, aí você vai da camada 7 para a camada 1. Então, tudo que eu faço de uma camada para outra, eu faço da camada de cima para baixo também, por isso que eu tenho aquela interface, tá? Só para vocês não ficarem muito perdidos no que eu estou falando aí. Aí a gente tem também o roteamento, que é a rota, né, com que os cabos vão fazer, isso tudo é na camada de rede.
e o desencapsulamento, que é o desempacotar os dados, transmitidos pela camada de transporte. Ou seja, se você tem a capacidade de encapsular, você tem que desencapsular também. O exemplo do protocolo é o principal aí, que é o IP, né? Que é o principal da internet na camada de rede. Então, é definida as rotas e os empacotamentos, tá? Transforma o dado em pacote. Então, roteadores é um dispositivo, um exemplo dispositivo da camada de rede, porque ele lê o endereço de origem e destino e traça a rota para você fazer com esses dados. Camada de transporte, que a gente falou que ela está dividido entre a camada ali, as 3 camadas de baixo nível e as 3 camadas de alto nível. Então, ela é responsável pela transmissão de dados através das conexões de rede. Na verdade, ela faz essa preparação dos dados, né? Porque a transmissão mesmo, ela acontece de camada física para camada física, né? Que está indo de um ponto para o outro. Até lá, você está só tratando esses dados, né? Então, na camada de transmissão ali, ó, de transporte, desculpa, você vai determinar a quantidade de dados que você vai enviar, o quão rápido você vai enviar esses dados, para onde que os dados vão. Essa camada ela tem que estabelecer uma comunicação lógica entre os dispositivos, e os principais protocolos dessa camada que nós já vimos, eles precisam segmentar e remontar os dados pelas camadas de alto nível lá, né? Então, você está preparando os dados para a rede, na camada de transporte. E o exemplo que a gente viu é o TCP e o DP, tá? E a camada de sessão, ela cria uma sessão entre um dispositivo e outro, né? Como se você, quando você faz um acesso remoto ali, aquele protocolo, ele está na camada de sessão, que vai conectar a sua máquina em outra, tá? Camada de apresentação, aí é onde ocorre o processo de sintaxe, né? Que a gente tinha acabado de falar, que ela converte os dados de um formato para o outro. A gente viu que sintaxe é o formato de dados, então ela pega a camada que está vindo da camada 7 lá, que é a camada de aplicação, e começa a transformar esses dados para dados mais legíveis na rede, vamos dizer assim. Então, ela converte o dado de um formato para o outro. É a camada de apresentação. E aí você tem que saber o tipo de dados que você vai analisar. Basicamente, então, essa camada é responsável por traduzir os dados da camada superior, que é recebido no formato da aplicação, para o formato de rede e vice-versa. Exemplo, que acontece na camada de apresentação: criptografar e decriptografar dados. Porque, por exemplo, na camada de aplicação, você vai fazer uma transferência bancária, você entra com dados legíveis ao ser humano. Como na camada de apresentação, que faz a conversão de dados, você quer transmitir os dados de forma criptografada. Então, a criptografia é um procedimento que tem que ser feito através de um protocolo na camada de apresentação, tá? E aí tem um diagramazinho, né? Que você recebe o dado da aplicação e você muda faz uma modificação na forma que esse dado é apresentado. Você transfere ele de um tipo para o outro, tá? E aí você tem a camada de aplicação, que é a camada que a maioria dos usuários interage. Então, tudo que a gente está escrevendo, quando você entra no seu navegador, digita www lá, tudo isso está na camada de aplicação, que ela está no topo da pilha. Então, é onde a gente consegue encostar, vamos dizer assim. E aí ela fornece os serviços de rede para o usuário final. O exemplo aí é o HTTP, DNS, o FTP, DHCP. E as aplicações, você tem os seus navegadores, e-mail, banco de dados, tudo é na camada de aplicação, tá? Então, ele vai mostrando que você tem o cabeçalho aqui, HDR, e aí vai passando todos os tipos de informação. Então, aqui você já tem os bits, aqui você começa a transformar ele num frame, e aí você vai sempre abstraindo, você vai sempre quebrando os dados em maiores informações, até você chegar na camada física, que é onde tem só bits, né? E aí, lembrando que na camada física ele converte os bits para sinal de tensão também, para transmitir, né? E aí tem um resumo aqui da camada OSI. Depois, então, vamos ler ele aqui rapidinho, né? Então, na camada, vamos fazer uma top-down aqui, né? Começar da aplicação. Então, aqui é onde os usuários dos aplicativos eles têm contatos. Na apresentação, os dados que estão vindo da aplicação eles são traduzidos para serem enviados pela rede. A sessão ele estabelece o acesso remoto entre 2 dispositivos. O transporte ele faz a questão de ponta a ponta, ele garante a entrega e ele divide os pacotes. E isso aqui tudo vai mandando para a camada inferior, né? Se a gente está descendo, e ele também tem que fazer comunicação com a camada do outro dispositivo. Mas os dados físicos mesmo, a tensão elétrica, é só por aqui, por baixo, pelos cabos, né? Ou pelos sinais eletromagnéticos. Você tem a rede, que a função, então, é a rota.
lembra sempre do protocolo IP na camada de rede e no protocolo TCP na camada de transporte, né? E o enlace, que ele vai pegando esses dados e começa a transformar no frame, que tem o equipamento que é a placa de rede, o switch, a ponte, aí você já tem o quadro e ele lê os pacotes aqui do dados que vem da camada de rede, né? E aí você passa da camada de enlace para a camada física, que é onde que tem a descrição dos equipamentos, que é o hub, repetidor e cabo, tá? Então, a integridade dos dados é efetuada na camada de transporte. Todas as mensagens enviadas pela rede devem receber uma confirmação de entrega. Isso é só no protocolo TCP, né, que a gente viu na aula já, dessa confirmação aí. Beleza, vamos passar isso aqui. As 4 camadas inferiores, elas possuem os nomes específicos para o tratamento de dados. Então, da camada física, os seus dados, eles são bits. Na camada de enlace, eles são quadros. Na camada de rede, eles são pacotes. E na camada de transporte, eles já são segmentos. Tá? Então, os dados eles vão sendo modificados à medida que eles vão passando pelas camadas. Modificados não, né? Vai dando significado para eles, na verdade. E aí a gente pode fazer um exemplo de um site. Vou pular aqui. Beleza. Então, vamos fazer as atividades lá do livro. Alguma dúvida, alguma pergunta aí, pessoal, no modelo OSI? Beleza. Não, professor. Tranquilo, né? Vamos lá. Professor, Oi. você vai fazer Você vai fazer o quê? Essas perguntas aí? Vou fazer o exercício agora aqui junto com vocês. Ah, tá, não, beleza. Ó, para os produtos e serviços consumidos diariamente, é exigido, antes de serem disponibilizados, que sejam efetuados testes para comprovação de eficácia, segurança para o consumidor, entre outros fatores. Tais ensaios realizados em laboratórios devem ser conduzidos por órgãos específicos a cada área de conhecimento. A forma de se comunicar e os protocolos de comunicação foram padronizados pela ISO, o que possibilitou o avanço na área de telecomunicações. Quando se planeja padronizar um produto, um processo ou serviços, uma das vantagens é o ganho da qualidade, segurança e confiabilidade por parte dos consumidores. Assinale a alternativa que descreve a intenção ao desenvolver um modelo de referência para a comunicação de dados. Então, o desenvolvimento de um modelo em camadas isoladas que não permite a interação entre elas para que ocorra a comunicação de forma independente. Errado, né? Não permite, o modelo em camada isolada que não permite a interação entre elas. Então, se você faz em camadas, você já cortou os dados ali. Para que você ia ter que ter camada, então, né? Está errado. Um modelo somente para a construção dos hardwares de rede, pois isso por si só já garantiria a padronização na comunicação entre os dispositivos. Errado, né? A gente tem que ter o hardware e a parte lógica também, né? Só o hardware não adianta. Efetuar o controle de comunicação permitindo os países mais ricos vigiarem as mensagens trocadas, nada a ver, né? E obter um modelo com os serviços bem definidos nas camadas, aberto para utilização, que permitisse a comunicação por meio de diversos dispositivos. Então, essa aqui é a alternativa certa, não é isso? Letra D? Isso. Então, beleza. Obter o Prêmio Nobel de Engenharia, o livro viaja, né, velho? Então, vamos lá. Professor, se eu não me engano, é porque acho que no AVA, quando você vai fazer lá, acho que a alternativa certa é esse negócio dos países mais ricos aí. Sério? Não, tá errado. Alternativa D. Não. Mas no AVA vocês têm isso aqui para fazer também? De vez em quando aparece aí. Ah, então eu tô pedindo vocês fazer exercício repetido. Você já tem As pronto? perguntas que aparecem no AVA são meio aleatórias, mas normalmente aparecem as perguntas dessas do livro. Ah, tá. Ah, beleza. Então vamos lá. A ISO, no ano de 1981, reuniu engenheiros de algumas empresas ligadas a... Qual que completa aí? Telecomunicações, né? Que a gente está falando de redes de computadores. Eu vou reunir empresas da área de telecomunicação, né? Empresas ligadas a telecomunicações, acadêmicos e profissionais de tecnologia da informação, a fim de padronizar a comunicação nas redes de computadores. Após anos de estudos e testes, em 1984, os hardwares e o que de comunicação?
Serviços? Protocolos, não? É protocolos, né? O seu modelo de referência denominado OSI. Né? O que a gente tem, os modelos lá na OSI, seriam os protocolos que são feitos baseados no modelo de referência. Tá? Os serviços, eles utilizam dos protocolos, mas o modelo OSI é para os protocolos. Tá? Foi dividido em 7 camadas. Isso. Foi dividido em 7 camadas. Então, letra C. Não é isso? E, por fim, os serviços consumidos diariamente, como WhatsApp, Facebook, aplicativos de compra, entre outros tantos, necessitam de protocolos para prover a comunicação. Esses protocolos utilizados nas redes de computadores foram estruturados com base no modelo de referência OSI, desenvolvido em 7 camadas, conforme apresentado a seguir. Segundo Tenenbaum, as 4 camadas inferiores, física, enlace, rede e transporte, possuem nomes específicos para o tratamento dos dados. Nesse contexto, relaciona 2 categorias. Então, como que chama os dados na camada física lá? Como que eles são disponibilizados para nós? Bits, né? Camada física. Me ajuda aí, gente. Sim. Na camada de enlace, o nome dos dados lá, como é que a gente já começa a chamar esses dados? Quadro. Quadro, né? Quadro. Na camada de enlace é quadro, que é a primeira que você vai mexer, né? Então, você já tem o quadro, beleza? Camada de enlace. A camada de É o de pacote rede, Datagram. lá na... Peraí, me perdi aqui. Na camada de rede você já tem o pacote, não é isso? Pacote. E aqui no segmento você já tem na camada de transporte o segmento. Então, qual que é aqui? D, A, B, C, né? Letra D, não é isso? Alternativa D. É a resposta dessa aí. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vou pegar só uma água ali, pessoal, dar uma descansada na voz aqui. Rapidinho. Vamos lá. Então, essa é a unidade 2.2, protocolos e serviços de rede, tá? Então, a palavra protocolo, a gente já viu que ela é sinônimo de regra, e essas regras existem para que os dois dispositivos eles possam comunicar a mesma língua, vamos dizer assim, eles possam falar a mesma língua. Então, essa é a função de você ter protocolos, beleza? A arquitetura do protocolo, então, ela deve possuir os seguintes elementos-chave: sintaxe, a estrutura ou formato dos dados, ou seja, a sintaxe é como que os dados estão. Um exemplo da sintaxe: um protocolo utiliza 8 bits para o endereço de emissor, 8 bits para o endereço de receptor e 48 bits para o conteúdo da mensagem. Então, é a forma que você está disponibilizando os dados, é a sintaxe. Tá? A semântica, ela analisa qual a característica de cada seção de bits, como cada padrão se comporta e qual deve ser a decisão tomada. Então, você já tem uma lógica na semântica. Então, você estruturou os dados na sintaxe e o que você vai fazer com esses dados? Ah, se esse dado estiver dessa forma, nós fazemos isso. Se esse dado for, se essa porta lógica for 1024, a gente está tratando de um protocolo tal. Então, ele já interpreta o dado, tá? Então, por exemplo... Oi. A sua transmissão está travada no quadro de respostas lá ainda. Tá, desculpa.
Desculpa, gente, eu acho que eu não compartilhei aqui, não. Na verdade... Perdão. Então, assim, o que eu passei aqui rapidinho é o que é o protocolo, que são as regras para que duas pessoas falem a mesma língua, né? É igual lá no código Morse, por exemplo, né? O cara vai lá e fala, ó, eu vou bater aqui um cadinho aqui, cada batida que eu der tem um tempo aí você dá a interpretação para os dados. É uma regra que eles vão comunicar. A sintaxe é como os dados são estruturados, que ele tinha falado. Então, por exemplo, os 8 bits é o endereço de quem está emitindo a mensagem, os próximos 8 bits de quem está recebendo, e os próximos aqui vai ser de dado. Então, é a forma que você estruturou os dados. A semântica, ela já é uma interpretação para os dados, então ela já tem uma lógica envolvida naquilo ali, tá? Então, ela fala, por exemplo, se os 8 primeiros bits for, sei lá, 192.168.0, eu estou tratando da rede que está no local tal. E aí, os últimos números vai definir o dispositivo. Então, por exemplo, que ele fala aqui um exemplo de semântica. Conteúdo dos pacotes de processão site tem a semântica diferente dos pacotes destinados a streaming de vídeo, ou seja, tem a interpretação diferente para esses dados, né? Você vai interpretar. Eles podem estar até organizados no mesmo formato, mas a interpretação que você vai dar, eles podem ter até a mesma sintaxe, mas a interpretação é diferente. E tem o outro que chama de timing, que é o tempo durante as mensagens são enviadas. Então, você vai verificar quando a mensagem deve ser enviada e qual a velocidade que ela deve ser enviada. Então, exemplo, eu vou enviar uma mensagem aqui a 100 megabits por segundo, mas aí, às vezes, o receptor só pode receber a 1 megabit por segundo, ou seja, você tem uma taxa de upload altíssima e o destinatário tem uma taxa de download 100 vezes menor que a sua. Isso gera sobrecarga, tá? Nos dados lá de quem está recebendo e vai acarretar em perda de dados. Porque você tem o que a gente chama de buffer, né? O buffer, que é uma fila que até você consegue deixar alguns dados armazenados lá para você ir lendo, mas se essa diferença ela for contínua e crescer e for tão grande assim, é impossível não haver perda de dados, que você não vai conseguir processar aquilo tudo, tá? Então, os protocolos também, eles são organizados em camada, então, dependendo do que essas regras vão estabelecer, elas vão ter a sua camada específica, e a função primordial do protocolo é fornecer serviços às camadas superiores. Então, olha só, isso aqui é uma frase bacana. A função primordial de um protocolo é fornecer serviços às camadas superiores, tá? Então, por exemplo, se os aplicativos estão lá na camada 7, que é a última camada, essa última camada, então ela vai ter que estar em contato com o usuário só, ela está fornecendo serviço para a gente, vamos dizer assim. Então, o mecanismo utilizado faz com que a camada N de um dispositivo se comunique com a camada N de outro dispositivo, ou seja, camada 4 comunica com a camada 4, então o protocolo que está na camada 4 vai se comunicar com o protocolo da camada 4 do outro dispositivo e ainda preparar e fornecer serviço para a camada superior, que seria a 5. E o protocolo ele efetua a negociação entre as partes para que seja provida a comunicação. Então, vendo aqui, ó, protocolo da camada 1 comunica com o protocolo da camada 1 e fornece serviço para a camada superior. Tá? Então, ele cria uma interface e os protocolos vão comunicar entre as camadas também. Tá? Quando a gente fala comunicar, gente, não é porque está mandando um dado da camada para cá para outra fisicamente, não, tá? Isso aqui eles não têm comunicação, não, é só um jeito de você interpretar. O meio físico é que transmite os dados, tá? Então, a gente não pode confundir com isso, não. Cada camada, um protocolo processa o serviço, em cada par de camada existe uma interface para definir as operações do serviço. Então, a gente já viu isso lá, né? Então, aqui eu até coloquei em destaque aqui, ó, nessa interface, ela define operações e serviços que a camada 1 deve encaminhar para a camada 2, tá? Isso aqui é a interface entre as duas camadas. Então, a gente viu que eles estão ligados ao serviço. Por exemplo, ao utilizar um aplicativo em smartphone, você vai ter que, quando você está usando o aplicativo no smartphone, por exemplo, você tem que usar diversos protocolos. Aí você usa o TCP/IP, por exemplo, o DNS, o NTP, que é de time, né? Entre outros, para que seja provido algum tipo de serviço. Então, você usa vários protocolos para prover o serviço. E aí a gente vai nos concentrar aqui nos protocolos que vão operar na camada 7. Então, o protocolo HTTP é para acessar site na web, né? Que a gente usa aí o tempo todo. E ele é um protocolo na camada de aplicação para transferir várias formas de dados entre cliente e servidor.
Então, como texto simples, hipertexto, então, ele é usado para transferir dados entre cliente e servidor, ou seja, você tem alguém que requer esse serviço e o servidor manda para você o que você está requerendo. Então, ele é implementado em 2 programas, um programa cliente e um programa servidor, executados em sistemas diferentes e falando um com o outro através de troca de mensagens HTTPs, né, que é hipertexto lá. Então, sempre você tem um cliente que solicita o serviço para um servidor e que o servidor vai responder para ele com a solicitação que ele deu através dessas mensagens de hipertexto, e as mensagens são processadas pelo nosso browser, tá? Então, você sempre tem um cliente e servidor. Então, o cliente chega para o servidor, fulano, eu quero as informações do index.html aqui, através do HTTP. O servidor vai procurar isso lá, vai mandar o conteúdo para o cliente, que vai entrar no web browser e processar. Aí eu tinha feito aqui, esse aqui eu vou passar rapidinho, né, que a gente passou pelo DNS e tal. Acho que isso aqui tá fresco nas memórias de vocês aí, né? Mas passando rápido aqui, ó, toda vez que você vai entrar no site, então, você vai, primeira coisa, você vai solicitar o site www.yahoo.com. Quando você digita yahoo.com no seu servidor e requer para um cliente, você não sabe qual que é o endereço ainda do servidor que contém a informação do Yahoo. Então, você tem que usar o DNS, que vai te dar o endereço lógico do servidor onde estão armazenadas as mensagens relacionadas ao yahoo.com. Então, o DNS vai te responder com o endereço lógico. Aí, quando você já sabe o endereço, você vai comunicar direto com o servidor. Então, o servidor, passa para mim os hipertextos, aí, as informações dessa página aqui que está no endereço lógico 69.147.7.15, que seria do Yahoo, né? E aí o servidor te responde com todas aquelas mensagens de hipertexto, tudo utilizando as regras do HTTP, e aí você vai pegar essas informações e processar no seu browser para você visualizar o que é que esteja disponível lá nessa página para vocês, tá? Então, como a gente viu, aí existem servidores que contêm informação desses sites e você tem que usar um lugar para hospedar. Então, tem servidores que vendem esse tipo de serviço para você, e tem de graça aí também. O livro passou uns sites aí para a gente, tá? Aí você tem o protocolo SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol. Ele é utilizado para efetuar a transferência de e-mail de um servidor para o outro, tá? Então, o que eu uso o SMTP? Eu vou mandar o e-mail do PC0, eu quero comunicar do PC0 para o PC1. Eu vou mandar essa mensagem que eu quero para o servidor primeiro, e esse servidor, através do SMTP, vai bolar um jeito de mandar essa mensagem para o outro servidor, tá? Então, o protocolo é de server para server, tá? Então, aqui ele tem a historinha, no usuário A do PC0 possui uma conta de e-mail no HTTP1, aí, enfim, né? É isso que eu falei para vocês. Aí você tem um outro protocolo que chama Secure Shell, que é o SSH, que ele é utilizado para efetuar acesso remoto em outro dispositivo. E aí, ao fazer acesso remoto, a transmissão de dados ela vai receber uma criptografia através desse protocolo, que aí vai variar de acordo com o algoritmo de encriptação. A gente vai até tratar de criptografia na nossa unidade 4, eu já até estava preparando a aula para vocês aqui, a gente vai dar uma estudada um pouquinho mais aprofundada em criptografia. E essa capacidade de criptografia é que faz o protocolo SSH ser o mais seguro para essas técnicas de acesso remoto, tá? O RTP, Real Time Protocol, então ele é um protocolo de transporte utilizado na camada de aplicação para prover serviço de streaming, tá? Com esse mecanismo é feito o transporte das mensagens de ponta a ponta dos dados do tipo multimídia. E o cabeçalho desse protocolo ele possui um campo específico que tem informação de tempo. Então, quando a gente está falando de mensagem em tempo real, obviamente o tempo é um fator muito importante, né? Então, como que o RTP ele funciona? Você tem uma fonte, você transforma, você vai codificar esses frames, vai transportar através da sua rede, e aí você vai remontar esses cabos, decodificar e exibir no display. Aí você pode ter algum frame aqui que foi corrompido, aí a gente tem aqueles problemas nos vídeos, né, que é bem complexa essa transmissão de dados em tempo real, tá? E aí você tem o SIP, que é o Session Initiation Protocol, que, na verdade, a gente falou que ia focar nos protocolos da camada de aplicação, mas esse protocolo está na camada de sessão, tá? E ele é responsável pela criação, modificação e finalização de sessões de transferência de arquivo de serviço multimídia.
seu gerenciamento é idêntico ao HTTP, ou seja, uma conexão do tipo cliente-servidor. Ou seja, você tem um cliente que vai solicitar um serviço baseado no CIP, tá? Então, para o gerenciamento das sessões, o protocolo ele tem que localizar o usuário, ele tem que saber qual que é a capacidade do usuário de receber dados ou de enviar dados, ele tem que saber a disponibilidade do usuário, ou seja, se o usuário está ativo ou não. Ele tem uma configuração de chamadas que define os parâmetros da conexão e o controle de chamada, que é a transferência de dados e o encerramento, tá? Passando bem rápido, gente, porque como isso aqui é muito protocolo, é melhor vocês lerem depois aí com calma, se tiver, mas é só para a gente dar aquela revisada, aquela pincelada mesmo. Então, o POP3 aí, que é o Post Office Protocol, ele está relacionado a e-mails também, é protocolo de escritório pessoal, e ele é 3 porque está na versão 3. E ele permite que o usuário descarregue as mensagens de e-mail que estão no servidor para o seu dispositivo, porque a gente viu que o e-mail ele fica lá no servidor de e-mail. Aí o POP3 ele deixa você baixar os e-mails para sua máquina. Isso na época que a internet não era muito disponível, né? Não tinha essa facilidade, ele era bem útil. Hoje a gente não precisa mais de baixar os e-mails. Na verdade, a gente precisa se você estiver num lugar que não tem internet, né? Mas antigamente ele era muito mais utilizado, tá? A gente vai ver que a gente usa uma versão melhorada dele. Então, é uma forma de você configurá-lo. E aí, o que eu falei da versão mais atualizada aí seria o IMAP, que ele sincroniza as mensagens alocadas no servidor de e-mail, assim como o POP3, só que ele mantém conectado ao servidor e fica sincronizando as mensagens. Então, além das mensagens ficarem disponíveis offline para você, ele fica atualizando ela o tempo todo. Então, é esse protocolo que a gente usa hoje em dia, né? Por exemplo, o meu Outlook o tempo todo está fazendo esse sistema do IMAP no servidor que eu utilizo de e-mail, tá? Você tem o NTP, que é o Network Time Protocol. O objetivo dele, então, é sincronizar o relógio de todos os dispositivos da rede, tá? E isso aí é muito importante, principalmente em serviços que são baseados em tempo, igual a gente viu do stream, né? E aí, para sincronizar o tempo, os dispositivos que solicitam autorização para o servidor. E aí ele pode ter os seguintes tipos de NTP. Ele pode ter uma associação permanente, que aí você tem que configurar esse servidor manualmente, para que seja referenciado em todos os dispositivos. Você tem o priorizável, ele é configurado manualmente também, mas você pode ter mais servidores para referenciar o tempo aos dispositivos, então você tem uma certa redundância, mais confiável. E você pode ter uma associação transitórias, que são servidores disponíveis na rede mundial, que atualizam o tempo dos dispositivos encontrados nas redes, tá? Então, você tem servidores na rede mundial, onde você pode buscar essa atualização. A diferença é que se está na rede mundial, você tem que estar conectado à internet, né? E aí, por exemplo, que o protocolo RTP, que é o tempo real lá, funcione corretamente, para garantir o serviço de streaming, ele precisa que o servidor NTP esteja atualizando o tempo dos dispositivos, para evitar a degradação do serviço. E eu coloquei isso aqui para evidenciar que em rede de computadores existe uma grande dependência entre os protocolos para que o serviço funcione de forma correta, tá? E aí o servidor DNS, o protocolo DNS, que a gente já viu um pouquinho como é que ele funciona, ele faz um mapeamento aí entre domínios e endereços lógicos, né? Então, cada domínio ele tem um endereço lógico correspondente, um IP correspondente de onde é o servidor com as informações, tá? Então, o DNS, você pergunta lá o domínio, você digita o domínio, ele vai olhar lá no serviço que ele está te provendo e vai te falar onde que está localizado o servidor com as informações do domínio que você quer, né? Onde que está lá as informações. E aí a gente viu que o DNS pode perguntar para outros DNS, e o nome genérico aí, que é do domínio, eles são divididos em 3 categorias diferentes. Então, o domínio genérico pode ser definido, então, como .com, .net, .org, .edu, .gov. Isso é o domínio genérico. E aí depende do segmento. Por exemplo, se o seu segmento é de educação, você vai fazer um site para educação, você pode pôr o segmento no domínio genérico .edu. É uma opção. Domínio de países, que ele define o país onde que está o domínio foi registrado, então BR, US, AR. Existe também o domínio reverso, que ele faz o processo reverso da consulta de DNS, ou seja, você entra com o IP para você descobrir qual que é o DNS que ele está registrado, tá? E aí, a primeira coisa que você vai fazer quando você vai iniciar um site, a criação de um sistema web aí, é você registrar o domínio.
E aí você entra no site do registro.br lá e vê se alguém já registrou esse domínio que você quer registrar. Por exemplo, você vai criar um site, eu dei um exemplo aqui, eu queria criar um sistema web com domínio gabriel.com.br. Lógico que alguém já usou, já registrou, então eu não consigo registrar mais esse domínio para atrelar ele a um serviço web, tá? Um sistema web. Eu coloquei um videozinho depois aqui. E se você quiser depois assiste e aí vamos fazer o exercício dessa sessão. Bem rápido, né, pessoal? Mas é porque fica muito cansativo também, que é muita informação, né? Ai, ai, vamos lá, então. Minha água. Então, vamos lá. Para as pessoas enviarem uma encomenda pelo serviço do correio, é necessário efetuar alguns procedimentos padronizados pela SCT, Empresa de Correios e Telégrafos, como endereço de origem e destino, caixa ou pacote, taxa de postagem, entre outros. De maneira análoga, as redes de computadores possuem algumas regras de acesso e envio das suas mensagens para que essas consigam ser transportadas por diversos meios, sendo os protocolos utilizados como sinônimo de regra na comunicação de dados. Então, protocolo, regra para comunicação de dados. As redes necessitam de diversos protocolos para prover serviços essenciais na comunicação de dados, tanto nas residências quanto em empresas. Mas, para isso, a arquitetura do protocolo deve possuir 3 elementos chaves. Observe os 3 itens a seguir. Sintaxe. A análise é feita no conteúdo que a mensagem possui. Semântica. É analisado o formato do dado com que se deseja prover a comunicação. Timing. Refere-se ao tempo de que as mensagens necessitam para ser enviadas. Assinale a alternativa correta. E aí, qual que é a alternativa correta aí, pessoal? É a letra C. É a letra C, né? E por quê? Porque eles trocaram aqui, né? A sintaxe não é a análise feita no conteúdo que a mensagem possui. A sintaxe é o formato do dado com que se deseja prover a comunicação. E a semântica, que é a análise feita no conteúdo. Então, a 1 e a 2 estão trocadas porque as definições estão trocadas, tá? Então, só a C que está certa, só a 3 está certa. A padronização na forma de se comunicar, proporcionada pelo advento do modelo de referência OSI, e os protocolos desenvolvidos proporcionaram que dispositivos de diferentes fabricantes pudessem enviar e receber mensagem. Os serviços disponíveis nas redes, como mensagem instantânea, streaming de vídeo, jogos online, etc., dependem de um ou mais protocolos para que se cumpra seu objetivo. Para que os dispositivos possam acessar os serviços disponíveis na rede, é necessário que eles tenham um endereçamento lógico relacionado à sua interface de rede. Então, olha só, para que os dispositivos possam acessar os serviços disponíveis na rede, é necessário que eles tenham um endereçamento lógico relacionado à sua interface de rede. Tal endereço pode ser obtido de 2 formas. Manual, são atribuídos endereços manualmente pelo administrador de rede. Automática, o protocolo tal atribui os endereçamentos automaticamente aos dispositivos de rede. Esse aqui a gente já usou muito no laboratório nosso lá, hein? Qual que é o protocolo? DHCP, né? Que é uma mão na roda, né, galera? Imagina você ter que dar endereço IP para cada dispositivo e você tem 500 dispositivos na rede. Vai ficar lá um tempinho bom, né? Então, o DHCP, ele provê esse tipo de serviço. Ele atrela um endereço lógico a cada um dos dispositivos conectados na rede, seguindo um padrão lá, uma sequência, tá? E aí você pode, por exemplo, ativar o DHCP e pegar um dispositivo específico, às vezes que você quer um IP específico, e pôr manualmente, né? Nada te impede disso não, tá? E aí, a parte 3 aqui é da questão do domínio, tá? Então, em 2007, os especialistas previam o crescimento de 300% na inteligência da internet móvel até o ano de 2017, porém, o aumento esperado ocorreu em meados de 2015. A previsão é que em 2020 o número de usuários possa ser 4 vezes maior do que o atual. Para atender a toda essa demanda, existe uma infraestrutura numerosa de equipamentos e serviços. Os profissionais de rede de computadores necessitam conhecer diversas técnicas e ferramentas a fim de garantirem acesso às aplicações com segurança e qualidade. Para testar o acesso ao servidor web,
o administrador de redes digitou o nome do domínio do site no navegador. Em seguida, ele fez o mesmo procedimento com o endereço desse site. Tanto no endereço quanto no nome do domínio, o site do navegador foi o mesmo. O protocolo que tem a capacidade de resolver, né, o nome do domínio para proporcionar acesso aos serviços e às aplicações web disponíveis nas redes. Com base nisso, indique V para as informações verdadeiras e F para as falsas. Os domínios genéricos definem o segmento de um site. Verdadeiro ou falso? Vamos lá, 2 palitos. Verdadeiro. Verdadeiro. Os domínios dos países identificam em que país ocorreu o registro de um site. E aí? Verdadeiro. Verdadeiro. Os domínios dos países podem ser .com, tal. Falso, né? Os domínios reverso faz a consulta inverso ao servidor DNS. Verdadeiro. Verdadeiro. E os domínios genéricos podem ser BR, US, entre outros. Verdadeiro. É falso. Ah, é falso. Isso é falso, né? É falso, né? Esse aqui seria domínio dos países, né? Então, a resposta para essa aí, pessoal, letra D. Letra D. Isso aí. Aí, gente, nós temos a... Oi, não entendi. A número 2 é que letra? É letra C, tá? O DHCP. Ele dá endereço lógico automático para os dispositivos. E aí, gente, pensei aqui na 2.3, como foi a aula passada, né? Não tem muita necessidade de a gente fazer ela de novo, não, né? A gente tira os exercícios. O que vocês acham? Pode ser. Né? Porque a gente já passou a aula toda semana passada, tá na cabeça ainda. Se essa aula se fosse para mim, não fosse totalmente presencial, eu ia chutar D. Porque a letra que mais saiu aqui até agora é a D. Estatisticamente, né, velho? Eu ia na D, porque, não, é tudo D. Credo. É isso aí. Ô, gente, vamos lá então para a gente finalizar aqui, que hoje foi muita informação, né? Minha voz está até cansada. Então, os serviços de streaming são utilizados por diversos meios nas redes de computadores, podendo ser providos por empresas que disponibilizam filmes e séries, jogos online. Então, a gente usa streaming o tempo todo, né? Transmitir dado em tempo real para nós aí. Então, dessa forma, os mecanismos e protocolos utilizados para atender a alta demanda necessitam de profissionais cada vez mais especializados, a fim de garantir o acesso aos serviços com a qualidade desejada. Os protocolos utilizados para prover a comunicação entre os dispositivos devem permitir que os usuários possam acessar os diversos serviços disponíveis na rede mundial de computadores. Assinale a alternativa que descreve o protocolo utilizado para prover os serviços do tipo streaming. Qual que é aí, pessoal? TCP. Você acha que é o TCP? Quem mais aí? É o UDP, não? Aquele que é de uma viagem só? Isso, é o UDP, tá? É o UDP. Letra D. Porque o TCP, ele é o protocolo mais confiável no sentido que ele garante a entrega da mensagem. Ele faz aquele tipo de comunicação elástica, né? Ele fica perguntando, fulano, você recebeu o meu pacote aí? Se o fulano falar que não recebeu, ele faz o reenvio. Então, o TCP, ele fica garantindo que o destinatário recebeu esse e-mail. No caso do UDP, ele é uma versão simplificada do TCP. O que ele fala? Ele manda os dados e pronto, larga para lá. Receber, recebeu. Não recebeu, amém. Estou mandando o próximo. Então, no serviço de streaming, que um pacote só pode não fazer tanta diferença, assim, que a perda de um pacote não vai impactar em tanto na informação, a gente usa o UDP, porque o UDP ele ocupa menos banda. Porque imagina, se você não tem que pegar a confirmação do recebimento dos dados e não tem que reenviar os dados, ele é muito mais leve, né? Ele ocupa muito menos banda, muito menos fluxo de dados. Tá? O TCP a gente usa quando é extremamente importante que todas as informações cheguem. Por exemplo, na transição bancária, por exemplo, de informação bancária. Se você deixar de enviar um pacote lá, dá tudo errado, né? Então, o TCP, ele é o mais confiável possível, mais confiável que existe aí, no sentido da integridade da informação que está sendo transmitida, mas ele consome também maior quantidade de banda. Então, no serviço streaming, a gente usa o UDP, tá bom? Ok. 2. Um levantamento feito pelo Ibope em 2016 mapeou as preferências dos brasileiros ao acessar a internet. Imagina o que esses caras descobriram, hein? Em primeiro lugar, está o ato de acessar as redes sociais, seguido por assistir, baixar filmes, ler notícias em portais e escutar músicas. Dos entrevistados, 70% utilizaram os smartphones para acessar o serviço,
entre os quais 93% fazem por meio do Wi-Fi em sua residência. Então, olha só como é que eles vão traçando o perfil, né? Vai mudando muito. Os serviços mais utilizados se dividem em 2 grupos: os de tráfego elástico, ou seja, aqueles que utilizam o protocolo TCP, e os de streaming, que utilizam o UDP. Com base nisso, correlacione entre si as 2 colunas a seguir. Então, vamos lá, ó. Uma comunicação sequencial. Sequencial, ela vai usar o UDP ou o TCP, né? Então, na verdade, ela vai usar o TCP. O TCP tem uma sequência nos dados, tá? Que ele faz. Então, se você for ver lá o protocolo TCP, uma das características dele é possuir comunicação sequencial, porque ele faz questão de manter a integridade da informação no dado, então tem que haver uma sequência nos pacotes que serão lidos depois, tá? Então, TCP que é sequencial. A comunicação é confiável. Qual que é? TCP. TCP, né? Lembre sempre que o TCP, gente, por isso que a internet é TCP e IP, que esses 2 protocolos que eles deram nome para isso aí, porque eles são a base de tudo. Então, TCP na camada de transporte lá e o IP na camada de rede, né, de internet. Baixa latência, lembrando que latência é o tempo. É o DP, né? Ele é mais eficiente, ele consome menos banda. Então, aqui seria o U. A comunicação orientada à conexão. O que é? TCP, letra T. Isso aqui é muita definição, né, gente? Tipo assim, a gente entende muito bem a filosofia entre os dois, a diferença, mas aqui a gente tem que dar uma olhada depois nas características mais dadas. Sem retransmissão de pacotes perdidos. UDP. UDP. Então, com isso, a gente conclui que a alternativa correta é a letra D. Tá bom? Isso aí. Alguma dúvida aqui, pessoal? Até agora? Não. Beleza, né? Vamos lá. Em 1938, Orson Welles anunciou por uma rádio de Nova York que os alienígenas estariam invadindo os Estados Unidos. A notícia se espalhou de maneira estrondosa, causando pânico na população e tumulto nos supermercados e nas delegacias de vários estados. Os estragos poderiam ter sido maiores se houvesse um meio de comunicação como os encontrados atualmente. As redes de dados atualmente possibilitam diversas aplicações que trouxeram comodidade e praticidade aos usuários. Para que os serviços possam ser utilizados, são necessários protocolos de comunicação para o seu funcionamento. O diagrama a seguir representa as camadas do protocolo TCP e IP em relação ao modelo de referência OSI. Aqui, legal. Esse aqui é bacana. Então, assinale a alternativa com a sequência de termos que completem corretamente o nome de cada uma das camadas, da camada superior para a inferior. Então, olha só. A gente viu na aula lá que o protocolo TCP/IP ele veio antes de existir o OSI, né? E que, por exemplo, a camada de aplicação, apresentação e inserção, que são as camadas mais em contato com o usuário lá, de nível superior, ela são todas inclusas em uma camada só no TCP/IP. Qual que é o nome dessa camada aqui no TCP/IP? Aplicação. É a aplicação, né? Ela engloba as 3 do modelo OSI. E a transporte, ela é uma camada no OSI e uma camada no TCP/IP também. Como que ela chama no TCP/IP? Transporte também, né? Ela tem o mesmo... Isso, ela tem o mesmo nome, transporte. Tá? A camada de rede, ela recebe o nome de internet. E aí ele pega a camada de enlace física e transforma em uma só também, que ele chama de acesso à rede. Acesso à rede. Então, essa aqui é a alternativa E. Beleza? Isso. Só lembrando, gente, TCP/IP leva esse nome só por protocolo dessas 2 camadas aqui, ó, TCP e IP. Mas você vê que o TCP/IP, ele é meio que a gente usa também como um modelo de referência, né? Porque tem vários protocolos nas camadas dele aqui também. Mas na analogia aqui, a gente pega o TCP e o IP e nomeia ele, tá? Nesse tipo de protocolo de comunicação. Beleza, turma? Beleza. Então, a gente corrigiu os exercícios, demos uma passada rápida aí. Nem formulei a prova de vocês, não, mas, igual eu falei, né? Prova online, 5 horas, tranquilo. E espero que, assim, nessas 2 primeiras unidades aí, vocês tenham conseguido pegar o conteúdo bem, que é o mais importante do que nota, é absorver
conhecimento, né? Para a gente usar depois para produzir aí, certo? Certo. Ô, professor, Pois não? eu queria ver com você, se você mostrasse para mim como é que liga um roteador no Cisco. Eu não consegui ligar. Mostra sim. Você compartilha a tela comigo aí que eu te mostro. Vou só finalizar a aula aqui então, que aí o pessoal que quiser descansar pode ir. Oi? Tá, não, beleza. Eu vou compartilhar aqui, velho. Tá bom. Pessoal, então a aula hoje era isso, era uma revisão. Segunda-feira que vem é a nossa prova. Quem não mandou os exercícios aí, mandem o mais rápido possível, que eu vou postar as notas das atividades no final de semana também. Tá bom? Professor, eu vou te enviar agora, só para ter certeza que vai chegar para você, sabe? Beleza. Tranquilo. É só mandar um arquivo para registrar mesmo. O portal é uma coisa maravilhosa. Você manda entrar no portal e ele te quica falando que tem muito tempo que você está logado, aí você loga e ele te quica falando que tem muito tempo que você está logado. Eu tô com medo durante a prova, bicho, que vai ter muita gente acessando aí. Eu acho que eu só vou conseguir acessar o portal lá pelas 8. E olha lá. Não tô levando muita fé nesse portal, não. Esse é um dos primeiros para adiantar meu lado. 6 horas você pode desistir. Não é, esse portal não vai abrir às 6, não. Se abrir, é muito milagre. Né? Mas interseção aí vai dar certo. Aqui tá pronto, o professor pode partilhar? Oi, pode. Oi. Olha só conectar os notebooks. E aqui, ó, no roteador, vem cá, configurei, wireless. É esse aqui mesmo, né? WPA2PSK. Isso aí é só a chave, né? A senha que você vai utilizar de segurança aí. Isso aí não faz diferença para a conexão em si, não. Você só tem que pôr a chave certa, né? A senha certa. Não, beleza. Mas aqui então tá certo. O negócio aqui no laptop não tem nem onde entrar. Na configuração aqui não tem roteador. Não tem nada. É porque você tem que colocar a plaquinha, você tem que ligar o Wi-Fi nele, a plaquinha de Wi-Fi. No físico aí, ó. Aqui? Eu acho que você tem que arrastar a sua. Você tem que ter um wireless ali, ó. WPC lá, o primeiro, ó, o módulo lá. Clica nele lá para ler o que é. Olha lá, ó. Tá vendo? Isso aí que provê a interface wireless. Você tem que colocar isso aí no seu computador. Sacou? Arrasta essa barrinha pro slot dele aí. Tem que ver onde. Aí, ó. Nesse negócio pretinho aí. Você passou em cima dele. A imagem do PC, desce ela mais, que vai aparecer a barrinha da wireless nele. Na hora que você der scroll down nessa tela central. Maximiza ela aí pra você ver. Maximiza a tela. Essa aí que você tá. Isso, aí, ó. Enfia ela no notebook aí. Você tem. É melhor. É no notebook da tela, então, não? É porque eu tô sem não é da tela não, você tem que ir aí. É que eu tô sem o Cisco aqui para te mostrar aqui, ó, porque nesse computador que eu não tenho ele instalado, mas você tem que colocar a plaquinha, abaixa aí pra você ver. De novo no scroll down lá. Pode maximizar essa tela aí. Tira a Ethernet dele para você pôr a Wi-Fi no lugar.
Aí o notebook, pra você poder modificar qualquer coisa, você tem que apertar no botão de desligar ele ali, porque ali ele tá ligado. Bom, Quer ver? agora... Volta lá no Physical. Volta no Physical lá. Aí, ó, tem uma chavinha ali, ó, no notebook, à esquerda ali, ó. Nele. Botão, Isso. o botãozinho. Tá. Ver qual que é o botão. Não, aí você tem que pôr, pode pôr o WC300N lá, que é a chavinha. Isso. Aí você tem que conseguir colocar ela no notebook, entendeu? Você tem que dar um jeito de pôr ela ali. No notebook mesmo, tem que ter o slot nele aí. Parece que ele está ocupado pela placa de rede. Quando eu montei o meu, eu tive que arrastar ela e colocar de novo. Deixa eu abrir aqui pra ver se eu consigo fazer isso. Tenta tirar essa de rede aí, ó. Tenta tirar ela fora. Clica dentro da porta de rede, da entrada de rede aí que tem no notebook. Não tá. Do lado. Bora. Isso. Joga ela para a esquerda. Aí você tem que desligar ele para você conseguir tirar, entendeu? Ele tá falando que você não pode tirar porque tá ligado o notebook. Desliga ele, aperta o botãozinho. Isso. Agora tira ela. Isso. Agora arrasta a wireless. É só isso mesmo. Isso. Aí agora você liga de novo. Boa. Agora liga ele. Liga ele. Pronto. Pronto. Agora você tem que configurar para pôr senha, né? Já que você colocou senha lá. Isso. Interface wireless. Pessoal, tem como você olhar pra mim se você recebeu o e-mail? Tem sim. Olha aqui agora. Eu mandei direto pelo portal do Ava. Eu acho que eu recebo ele. Deixa eu olhar no Outlook primeiro aqui. Eu acho que eu recebo. Entendeu aí, Marcos, o esquema? É porque você tava sem a plaquinha Wi-Fi. Aí não entra, não. Ah, entendi. Não, beleza. Entendi. E o ruim do Cispact 3 é que tem vezes que ele não deixa slot liberado para você pôr os dois. Ele é meio enjoado nesse ponto aí. Aí toda vez que você quiser saber o que cada peça faz, aí você vai clicando em cima dela e lê, igual a gente fez lá no Physical. Tem vezes que você pode pôr a de fibra ótica, aí você tem que ir adequando. Novas. Aí, agora aqui, beleza, mas ainda não continua. Não tem internet ainda não. Configurado, área. Então, mas eles têm que conectar no Fast Ethernet. Você tem... Não, esse aí tá sem, ó. Não sei como... Esse que você tá mexendo tá sem. Aí, ó, clico wireless 0. Aí, beleza. Coloquei a senha. Abaixa aí. Você tem que mandar ele conectar com o roteador aí, porque não tá tendo onde você especificar qual rede ele tá conectado aí. Tá vendo? Uhum. Vai, fecha aí. Vai nos cabos ali do Cisco Packet Tracer lá, nas conexões, vê se tem como você pôr o Wi-Fi lá. Não, aí é só fio, né? É, só fio. Então, tem que ser no laptop aí, alguma forma de se colocar. Se eu tivesse aqui, Daniel Henrique de Moraes mandou Isso uma aí mesmo. mensagem via Ava. Quer dizer que agora chegou. Eu só não tô conseguindo colocar o Wi-Fi, que aí só tá faltando essas atividades de colocar o Cisco com Wi-Fi, aí eu vou mandar tudo pra você, só isso que tá faltando. Pera aí, eu vou olhar aqui para você rapidão. Uhum. Se eu não me engano, o livro ele tinha um tutorial que ele conectava Wi-Fi. Nossa, essas do Cisco eu tô 100 anos pra fazer, tá? Porque eu perdi muita coisa. Credo. Peraí que eu tô procurando aqui para te ajudar, velho. Pessoal, mas era só isso mesmo. Eu vou lá. Beleza, meu. Valeu, até mais. Bom Falou. descanso. Um abraço. Abraço. Falou aí pra vocês. Falou, cara.
Aí, ó. Agora deu certo. Conseguiu? Aí, o que você fez aí? Eu tava procurando aqui, nem vi o que é. O nome da empresa. É isso que eu tava falando, você não tava especificando a rede, né? Só a senha não dá certo, não. Eu tinha que escrever o nome da empresa também. Isso, é porque você tinha configurado a rede com o nome, tá certo. É isso mesmo. Isso. Ok, então, pessoal. Show de bola, meu. Aí eu vou Valeu, cara. aqui, Um abraço. pra você. Combinado, então. Um abraço, até mais. Até mais, pessoal. Valeu.